Voltamos a entrevistar os empreendedores Ricardo Heindorn e Eduardo Prange Júnior e estamos falando sobre a empresa deles, a Inmeta. Bom, Ricardo, o Eduardo falou no primeiro bloco, final do primeiro bloco, sobre a questão da metodologia, que a empresa de vocês é a que tem aqui, né? A única que tem, que está, inclusive, certificada, né, para isso. Poderia falar um pouquinho sobre isso, como é que é? E isso está relacionado ao planejamento estratégico, que é um produto, que é um serviço que vocês oferecem, né? Isso. Pode falar um pouquinho sobre esse serviço da Inmeta? Posso. Assim, ó, segundo dados, por exemplo, do Sebrae, hoje é mais fácil uma empresa no ambiente virtual falir do que uma empresa no offline. Isso porque o número do offline já é muito grande no Brasil. Então imagina a importância agora do planejamento. Isso no mundo real também, né? No mundo real, infelizmente, a regra é falir, não é o sucesso. Mas no mundo virtual é mais. Né? É maior ainda. Segundo dados do Sebrae do ano passado ainda. Tá bom? Né? É bem recente. Foi a última pesquisa que teve mesmo deles, tá? Então, só com esses dados, por exemplo, já demonstra a importância de tu ter um planejamento para tu conseguir alcançar o teu resultado, né? Sobre a metodologia, a gente conseguiu, eu fui primeiro, por exemplo, eu consegui a certificação, isso foi em 2007, tá certo? Através de uma empresa chamada iGroup de São Paulo, que possui um know-how muito grande nesse setor, tá? Eles até lançaram o primeiro MBA em Planejamento Estratégico e Marketing Interativo, com professores muito renomados, tipo, a nível nacional, diretor do Google, Microsoft, sabe? Então, tipo, possui, por exemplo, um número de professores muito com uma grande experiência nesse setor, porque é uma área nova, principalmente, né? Para tu ter muitas pessoas com experiência nesse setor, né? Mas essa metodologia é Moebius, né? Isso, Moebius. Essa metodologia ela é aplicada só ao marketing interativo ou também ao marketing de uma forma em geral? Ela possui algumas variáveis do marketing tradicional. Mas ela é mais focada no interativo. Mais no interativo. Porque assim, hoje, como a gente sempre comenta assim, né? Não basta tu ter um público-alvo. A gente não gosta de chamar público-alvo. Eu acho que isso ficou muito passado. A gente chama de participantes da marca. De que forma com que aquela pessoa ela pode participar da tua marca? Não é só comprar, sabe? Mas é de que forma, por exemplo, que tu pode gerar a recompra, sabe? Que é muito mais importante do que comprar. O participar que você diz é a compra, a recompra, que é a fidelização, falar bem, a comunicação para outras pessoas. Defender a marca na frente dos outros, né? Então, essa metodologia, ela tenta ajudar a própria empresa a interagir muito mais, por exemplo, com o público-alvo dela. Né? Então, ela é composta por 4 etapas, tá certo? Quais são as 4 etapas? Seria o diagnóstico. No diagnóstico, a gente tenta observar, por exemplo, como está a empresa agora. Quem que é o público-alvo dela? O que eles querem com a marca? Tá certo? Quais são os processos, por exemplo, que eles têm que passar para conseguir comprar um produto ou se comunicar com a empresa? É difícil? É fácil? Se é difícil, por que é difícil? Pô, uma comunicação pode gerar uma venda. Então, por que tu tá, por exemplo, dificultando isso aí? Sabe? Faz uma análise do produto. Como a gente sempre fala, assim, né? O foco no produto é o que faz a empresa. Né? Então, vamos focar no mercado e no benefício que aquela marca está ofertando ao mercado, por exemplo. Então, assim, ela tem um produto, mas qual que é o conceito de negócio? Qual que é o benefício que ela está passando para o mercado? Esse, estuda, por exemplo, ponto negativo, ponto positivo, faz uma SWOT, sabe? Monta um relatório e uma conclusão e entrega o diagnóstico, por exemplo. Acabando o diagnóstico, a gente entra na segunda etapa, que é o prognóstico, onde a gente cria um plano de ações, por exemplo. Isso também volta, por exemplo, a parte de interface, que é a usabilidade, também engloba dentro desse prognóstico também, tá? De que forma, por exemplo, que tu vai construir uma interface, por exemplo, de um e-commerce, para ser fácil para esse usuário. Se eu não me engano, segundo dados mundiais, cerca de 82% das pessoas existem no meio do processo de compra no e-commerce. Por quê? Porque é difícil. Eles não sabem. Eles querem pedir ajuda e não sabem onde clicar. Ou eles clicaram no botão e foram no botão errado. Tem que ser intuitivo. Tem que ser intuitivo. Você tem medo de clicar, né? Então, essa parte também entra, por exemplo, dentro do prognóstico. Entra um planejamento de comunicação, sabe? Como é que tu vai mostrar, por exemplo, o teu produto para as pessoas, né? E isso, o que vale ressaltar é o seguinte, não é só... A comunicação, tu não pode, por exemplo, se basear apenas no ambiente virtual, online, né? Porque ninguém mora dentro da internet, né? Exato. As pessoas andam em ruas, vão no cinema, vêm outdoors, por exemplo, sabe? Então, assim, é de que forma que tu pode usar o ambiente offline, que a gente chama, né? Para chamar atenção para ele visitar, por exemplo, o teu projeto, o teu site, ou o teu e-commerce, ou uma intranet, ou redes sociais, etc, né? A terceira etapa, depois do prognóstico, é feito a parte da produção da ferramenta,
tá certo? Com base em tudo no que o mercado falou. Não é o que o Ricardo falou, não é o que o Eduardo falou, ou o que o meu cliente falou. Não, o mercado falou isso, eu vou fazer isso. Exato. É a viabilidade do negócio. Mas isso é o segredo. Tem que fazer um produto ou serviço que o mercado quer comprar, né? Não adianta querer empurrar. Né? Justo isso mesmo, sabe? Acabou a parte da produção, a gente entra numa parte muito importante, que depois nós vamos comentar, que é a parte das métricas, né? Sabe? Hoje, o que vale citar também, a Inmeta, ela está, por exemplo, começando a melhorar, não melhorar, mas a incluir novos métodos nessa metodologia e trazendo um pouco do Balance Scorecard, pelo BSC. Sim. A gente hoje, por exemplo, está criando uma ferramenta própria da Inmeta para gerenciar esses projetos, tá bom? E criar indicadores, que é coisa mínima, por exemplo, dentro do Balance Scorecard, tá bom? Para o ambiente virtual, sabe? Então, é de que forma que tu pode criar indicadores para medir o resultado tipo, da tua empresa no ambiente virtual. Exato. Sabe? Esse é um desafio, né? É um desafio. Mais uma vez, aquela questão do resultado que a gente conversou, né? Isso mesmo. O nosso conceito de negócio é resultado, como a gente sempre fala, né? A gente chega a brincar às vezes porque a gente quer chegar num patamar, por exemplo, que se tiver tipo 100 mil, tu fica em dúvida se tu investe em uma ação ou se investe, por exemplo, na Inmeta, que é tipo o resultado com a gente, por exemplo. Né? Então são várias... É para isso que a gente existe, né? Tipo, gerar resultados dos projetos de internet dos nossos clientes. E, Ricardo, isso é um produto ou um serviço, né? Produto ou serviço, como é que vocês chamam? Serviço e produto, As né? duas coisas, né? O serviço tem que meio que tangibilizar ele para o mercado. Mas isso é um produto focado assim mais para a grande empresa ou também as pequenas empresas podem adotar? Eu comento assim, o público não são grandes empresas, são grandes empreendedores que pensam grande. Sim. Sabe? Então, assim, é um projeto grande. Tá? Normalmente são médias e grandes empresas que vêm nos procurar, até por ter um porte maior, né? Até porque micro e pequenas empresas, normalmente, eles ficam em dúvida, tipo, se investem em internet ou investe mais em outras, ou em comunicação offline. Talvez eles sejam, tipo, eles podem estar, por exemplo, em outros estágios, né? Mas isso não significa que a gente não atende, por exemplo, micro e pequenas empresas. E não significa também que eles não possam participar. Não né? significa. Porque ali é uma oportunidade grande, né? Se eu não me engano, dados, 98% é das pessoas que vão comprar produtos hoje no Brasil ou conhecer um produto ou serviço, eles vão primeiro no Google e depois eles saem de casa. Então, será que não é importante para o micro e para o pequeno também? É sim, sem dúvida. Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o